mediação para, mas, tipo, como, sabe? O que acessa ele, sabe? Então, tipo, foi interessante essa fala que a Thaís trouxe. Então, aí a mediação meio que deu uma outra coisinha, assim, sabe? Mudou, assim. Tipo, não é só levar pra assistir uma peça, mas, tipo, como que isso vai ser pra eles, assim, sabe? Como que vai acessar eles. Então, foi importante. Por que a gente escolheu Costurando Vibrações para fazer o projeto de mediação? A Denise é maravilhosa, porque a Denise é palhaça, porque a Denise pensou, por que não fazer palhaçaria com Libras? E eu falei, puta ideia genial, quem pensou nisso? Ninguém aqui, com certeza. E esse é um primeiro passo, ela está sendo pioneira. Eu acho genial o conceito do projeto de realmente a pessoa que tem alguma questão conseguir assistir a cena ao invés de ter que ficar olhando ou para a pessoa que estiver ali fazendo libras, mas conseguir só assistir, né, o espetáculo. Eu acho que a gente escolheu por esse motivo da acessibilidade, mas também por toda a história da Denise, né, que ela é nossa mestra, mas ela, né, é uma das primeiras turmas da LT, a Denise, e o Heraldo também, e eles são mestres em palhaçaria, então eu acho que trazer esses dois mundos e fundir com a mediação foi uma ótima escolha, pelo menos. Acho que todo mundo aqui tá com esse consenso. Eu acho que abre possibilidades também, né? Tipo, é uma forma de mediação que eu nunca tinha visto também, né? Tipo, abre possibilidades pra gente ver outras formas de mediações pra fazer. E ela ser pioneira nisso agora, de trazer assim, é muito interessante, porque a gente também vê a Libras, porque todo mundo fala, né, que pra você fazer Libras, você tem que também ser expressivo, tipo, não é só você pegar e fazer os sinais, mas é você pegar e se expressar também, então tem um pouco a ver ali com o teatro, assim, sabe? E a gente vai ver, tipo, isso acontecendo junto com o teatro, literalmente, assim, sabe? Então é outra possibilidade de ver a Libra sendo feita, assim, sabe? E eu acho que é outra possibilidade, tipo, e abre portas para que outras pessoas possam fazer, que possam também ser mais acessível, assim. Então, é uma das formas que por isso que a gente escolheu também. Você me ajuda? Vocês também me ajudam? Como? Primeiro, tem que sentir o ritmo mais importante da vida. E qual é? Vocês partiram de alguma pergunta? Eu falei daquela frase que a Thaís falou sobre não mediação para, mas mediação com. Aí isso me trouxe outra perspectiva de fazer mediação, sabe? Você pensar o público, né? Pensar em como acessa, como atravessa eles, isso. E a linguagem, ou qualquer coisa, né, que você for fazer, sei lá, não precisa ser teatro, né? Pode ser, sei lá, uma apresentação de circo. Sei lá, como que vai ser para essas crianças. E até no sentido de... se isso vai fazer sentido na formação delas, sabe? Tipo, se elas vão ter uma ação... eu penso mediação em uma ação continuada também. Em, tipo... quero que isso gere coisas nelas, assim, sabe? Que isso possa trazer outras coisas, outras vontades também, sabe? Não só vir assistir uma peça. Mas porque a mediação faça isso. Faça que elas tenham vontade de não só assistir peça, mas, tipo, de, sei lá, de entender as coisas, assim, sabe? De fazer uma oficina. Fazer uma oficina, sabe? Eu acho que até pensando nessa questão acessível, que a própria palhaçaria, ela já... Muitas peças, muitas coisas já não a fala, né? Então, no final, já não existe a questão da linguagem falada e mais física.
Mas quando se traz a Libra, por exemplo, é muito interessante porque traz esses outros olhares da acessibilidade, né? Outras possibilidades, né? De fazer as coisas. Eu nunca estava tão de perto de algum projeto de mediação que envolvesse acessibilidade dessa forma, assim, tão diretamente, que ela fosse o foco principal e não, tá aí no projeto e a gente tem que fazer porque, tá aí, né? Então eu acho interessante a gente colocar isso como foco e aí as problemáticas que vêm a partir disso. E não, tipo, tá bom, a gente coloca alguém ali no palco e resolve. Pra Libra, por exemplo. Enfim. Eu lembro de uma aula que a gente rolou até esse exemplo, assim, eu por exemplo, se eu penso na minha iniciação teatral, era muito comum quando as professoras chegavam para conversar com a gente depois de uma peça que a gente ia com a escola, dessa pergunta do que você entendeu da peça, né? Que é uma pergunta que na verdade mais oprime, mais minimiza a real experiência teatral que aquele público teve e dá aquela pressão que está na frente da turma e que a mediação e era super, isso já era visto como uma mediação cultural naqueles tempos e como isso evoluiu hoje em dia quando a gente discute mediação, aquilo que você trouxe de não é para, é com, o que a gente vai fazer junto, como a gente pode agregar no que essas crianças, que esses adolescentes estão, né, vão usufruir daquele espaço, qual que é a linguagem que eles acessam, que a gente vai se fazendo entendível, né? E eu acho que essa virada eu acho muito interessante. Penso também, tipo, como que é importante o teatro, como o teatro é uma arte, toda arte a gente tem que comunicar, né? Acho que teatro é mais comunicação do que qualquer outra arte, porque acho que o teatro só acontece na presença, só se realiza quando tem essa comunicação estabelecida. E aí eu anotei aqui a importância de pensar a comunicação com quem a gente está comunicando, né? Porque eu sinto que às vezes os nossos processos ficam nas bolhas teatrais, quando a gente tem uma mensagem muito importante que pode trazer uma reflexão de mundo, né? Mas como que a gente vai mudar o mundo ou trazer disparadores para mudar o mundo se a gente só fala com nós mesmos, né? E aí eu acho que a importância da mediação também vem nesse lugar dessa comunicação ser efetivada com pessoas fora da bolha também, né? Sim. E falar com uma população de forma geral, falar com outras existências e estabelecer diálogos para promover mudanças, né, de mundo também. Sim. O quê? Lá? Neles? Ai, eu tenho vergonha. Não, pera, o que você vai fazer? Onde você vai, moleque? Nossa, pera, meu Deus. E sobre expectativas do curso? Quando eu entrei, eu não tinha expectativas. Zero expectativas. Sendo sincero, tá? Eu acho que foi muito um lugar de preconceito também. E aí eu vi que, tipo, a produção existe várias áreas, várias partezinhas da produção. Algumas eu me identifico. Tipo, produção executiva eu acho muito legal, mediação cultural eu acho legal. Tem outras partes da produção que já não gosto muito. A parte mais técnica, talvez. Escrever projeto. Mas eu acho que eu entrei meio que sem expectativas. Não necessariamente num lugar ruim, um pouco talvez por causa desse preconceito. Mas acho que eu saí vendo que existe mais possibilidades e existe possibilidade de trabalhar na área também. Sim, na verdade, eu acho que a aula de produção foi o que mais me trouxe nesses 2 anos de LT.
visão de que dá pra ganhar dinheiro, né? Porque quando você faz o teatro, você já vai naquele lugar de teatro de grupo, nunca você vai ter dinheiro. E aí você vai ter que lutar, batalhar. Você vai encontrando as brechas, né? E aí quando você vê, tem uma aula de produção que mostra isso, que traz isso, que ainda mais até que tá sempre trazendo muita coisa, muito projeto, muito que ela faz, que ela trabalha e ela mostra pra gente, ensina. Aí você vê, né, que tipo, o dinheiro tem em algum lugar. Tem que saber pegar, mas tá ali. Ele existe. A gente vai acessar. O que também trouxe muito ideias, né? Tipo, pra gente tentar, pros nossos projetos que vai ter que ser o ano que vem, 2 anos, vai ter que montar peça, porque a gente não tem um edital pra montar as peças da própria LT. Eu escolhi estar na estruturante de produção, porque sou certinha, na verdade. Porque pelo meu entendimento, pelas coisas que eu entendo da LT, produção você tem que passar por ela, né? Pela estruturante de produção. Então eu pensei, no terceiro ano, se talvez ano que vem não a gente não tiver produção, ou não tiver estruturante, então vai ser bom fazer produção. Eu escolhi também por conta do Jovem Monitor Cultural, a gente está trabalhando em produção. Então eu falei, vai casar, porque coisas que eu vejo lá, eu vou estar vendo aqui também. Então, tipo, quanto mais eu vejo, mais entra na minha cabeça. Sim. Então foi, tipo, estrategicamente, assim, sabe? E, tipo, as aulas da Thaís me trouxe isso mesmo que Lara traz, que é possível trabalhar com produção e é possível trabalhar quando você consegue acessar, né? Você consegue acessar essas ferramentas e ela trouxe essas diversas ferramentas que a gente pode ver como a plataforma, a gente consegue ver os projetos aprovados e como a gente consegue ler e entender por que eles foram aprovados, sabe? Então, tipo, ela trouxe essas ferramentas que se a gente consegue entender essas burocracias, a gente consegue tirar um dinheiro ali, uma parte, consegue trabalhar com teatro, assim, sabe? E não só com teatro também, né? Mas, tipo, tem outras formas de produzir também, né? Sim. Outras possibilidades também. Eu gosto muito da parte de produção, eu gosto bastante de estar orquestrando as coisas, assim, tipo, de ver, assim, e mover cada coisinha, cada peça do tabuleiro. Eu gosto bastante. Então, tipo, foi isso. A Thaís trouxe bastante ferramentas para que a gente pudesse ver que é possível trabalhar com teatro, fazendo arte e produzindo, assim, sabe? Nessas diversas possibilidades que a gente tem, assim, de ir se enfiando, entendendo as brechas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, sabe? Então... E uma coisa muito importante sempre de falar é que, tipo, na aula de produção, você encontra todo o que você não tem, porque, como que eu vou explicar? De conhecimento, você fala? Porque, tipo, tem um monte de edital, por exemplo, mas não tem nada que fala onde tá o edital ou os sites, é muito difícil de achar se você jogar, assim, não é um negócio fácil do dado, porque logo o governo não quer que você acesse, eles não querem que você pegue o dinheiro. Então, tipo, isso também, essa aula de produção ajuda nisso, né, de você saber onde você vai acessar, onde você vai clicar, onde você vai estar. E isso é uma arma, né, que a gente tem aí pra estar pegando esse dinheiro que é nosso. E para além da parte de editais, planilhas, produção, eu acredito que as aulas também trouxeram para mim, o que me agregou muito foi a história também. Então entender qual que é a mudança que ocorre no cenário brasileiro quando a gente tem o Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura se desassocia do Ministério da Educação, quando entra o Gilberto Gil para que crie as metas da cultura. A gente foi ler essas metas e são super poéticas, se você nunca leu, leia. E aí referências também teóricas que a gente teve, que foram muito interessantes também. Então, pessoas como Joana Lopes, que eu não conhecia, conheci na aula de produção. O Boal, que eu já conhecia, mas em outras vertentes. E outros, esses foram os que mais me marcaram, mas de outras referências teóricas que a gente teve também. Pensar que tudo que nós temos em relação a políticas públicas foi luta, né? Nada foi de dado, né? E continua sendo, né? Continua sendo uma luta. E prefeitura e governo do estado estão querendo cortar tudo aí. Exatamente. Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Santo André, a gente nem comenta. Graças ao PROAC de 2024, criação, circulação dos espetáculos infantis, ele veio, na verdade, era um trabalho que a gente estava muito a fim de fazer, né? Mesmo sem grana,
fazer um número com a minha palhaça para poder levar pra gente fazer um cabaré, né? Pra colocar no cabaré. E eu sempre quis fazer um costume, né? Porque tem essa coisa do palhaço, que tem que ter uma habilidade para poder fazer graça, para poder fazer a publicidade em cima da habilidade que ele sabe. E eu não sei jogar malabares, eu não sei tocar instrumento, eu não sabia fazer. A minha única habilidade é costurar. Quem me conhece sabe. Maravilhosa. E aí eu sempre quis fazer um número de palhaços usando essa minha habilidade. Aí quando eu falei assim, não, mas eu acho que não deixa eu fazer um número. Eu fiz uma peça de teatro, mas estava faltando alguma coisinha. Estava faltando algum elemento assim que amarrasse e preenchesse. Assim. E aí um outro. Aí eu estava lá, né? Resolvi fazer curso de Libras, porque ia ter no fábrica, eu ia estar por lá, e eu quis fazer, eu sempre quis desde os 18 anos fazer Libras, desde quando eu fiz faculdade, só que na minha época a pedagogia não era obrigatória ter Libras, então se você quisesse aprender tinha por conta. Aí eu vi essa pessoa aqui, dando aula de Libras, e eu vi ela se comunicando e falando, e eu falei assim, gente, está faltando, né? Essa pessoa, né? E aí eu interpreta muito bem, muito lindamente, se expressando muito bem. E aí eu perguntei, você vai fazer um espetáculo comigo? Eu não tenho dinheiro, eu achei ela mais alta que eu. A gente chama uma pessoa que a gente conhecia, eu fazia aula com ela. E aí a gente escreveu um texto também por incentivo de uma grande amiga minha, Solange Dias, e me incentivou a escrever o texto. Escreve, manda, começa a mandar. E aí a gente mandou para ela que demanda. Nesse novembro de inverno, luzes emaranhar a manhã. Esse semestre, nossa turma recebeu a visita de duas pessoas, duas divas, a Carla Jarra e a Roberta Kelly. E como foi? Que trouxe pra gente todo o contexto de acessibilidade que tá rolando, que rola no mundo, como que é trabalhar com essas pessoas. Mas em que mundo? Mundo específico. No mundo teatral, elas trouxeram vivências do mundo teatral a partir da perspectiva da acessibilidade. Eu acho que elas trouxeram bastante sobre arte e educação, né? Sim. Trouxeram a Lígia Clark como referência, pensar bem no lugar da pedagogia, né? Para trazer acessibilidade. Eu acho que foi muito importante também ouvir a trajetória delas. Eu acho que as duas não têm deficiência, são pessoas que não têm deficiência, né? Sim. Então também teve esse lugar. Elas trouxeram também como é importante ter esse contato com pessoas com deficiência. E a Carla Jarra, ela é mais neurodivergência, né? Aquela acessibilidade na neurodivergência, apesar de ter um leque amplo de tudo. E a Roberta é mais nesse lugar das Libras mesmo, né? Como comunidade surda. Ela está se formando, ou já é formada, né? Ela está fazendo um curso em São Caetano, né? E elas... Não, eu ia falar que elas trouxeram esse lugar de você estar trabalhando com pessoas surdas, mas também não ocupar esses lugares, né? O lugar de fala. Então, tipo, foi importante, assim. Que é, tipo, não é... E elas falam sobre como a Libras é uma cultura, né? Então, tipo, não é se apropriar dessa cultura, assim, né? É, tipo, você entender e você ver que isso é amplo, não é só, tipo, falar em Libras, mas é uma linguagem. Contratar a galera surda pra fazer as coisas. Se você quer trabalhar com isso, então contrate a galera surda e trabalhe com isso com a galera que tá ali. Ou, para além disso, porque elas não são só isso também. Então, tem essas pessoas inseridas no contexto geral sobre tudo. Sim, tem essas pessoas no seu projeto, assim, né? Para pensar no seu projeto, se você quer que o seu projeto tenha acessibilidade, então contratar essas pessoas para fazer esse projeto de acessibilidade, pensar junto com você, né? E, tipo, se você vai fazer uma mediação para pessoas com deficiência, você não tomar o lugar de, tipo, um lugar de superioridade, tipo, eu vou
curar alguém ou resolver o problema que essa pessoa não tem. Eu vou te ensinar algo porque você é ignorante de alguma forma, né? Pensar num lugar de horizontalidade, né? De, tipo, você tá ali dialogando, você não tá colonizando, só me veio essa palavra na cabeça. Colonizando ninguém, né? Você tá ali trocando um papo, tendo diálogos, e acho que ficou muito forte pra mim isso, a importância de contratar pessoas com deficiência. Ajudando a trazer minha palhaça, a dar forma pra ela, então realmente sou muito grata a eles por essa oportunidade, assim. E é isso, eu também estava esperando uma oportunidade, há muito tempo também, né? E aí é isso, né? A gente está sempre sendo anexo, os intérpretes de Libras, né? Estão sempre sendo anexo das produções. Então quando a Dê chegou e falou, eu falei, meu Deus, é isso, né? Eu sei que vai ser difícil, sei que vai ser um grande desafio, mas vai rolar. E já tinha alguns anos que eu tinha conhecido essa maravilhosa, gente, a Iana. E aí quando a Denise chegou e falou, a gente começou a conceber a história, eu falei, obviamente que nós precisamos de uma pessoa consultora surda, mas espera aí, por que eu sou uma personagem que eu sou ouvinte, mas eu uso a língua de sinais? E aí eu fui criando esse contexto que eu venho do futuro, que eu tenho uma avó, eu falei, então vamos trazer essa avó, né? E eu pude trazer a Iana, então é um presente pra gente. Para mim abriu um leque de possibilidades incríveis de conhecer essas pessoas aqui. Tanto que eu estou dirigindo outros 2 espetáculos que não tinham a prerrogativa de ter Libras. E agora tem. Inclusive um deles, Iana, também é consultora. De pensar nessa questão da acessibilidade, muitas vezes a gente fica na ignorância. E a gente fica mais na ignorância do que sabendo das coisas. Mas, a partir do momento que a gente sabe, não dá mais para fechar os olhos. Então, assim, eu fico muito emocionado de estar fazendo esse trabalho. E agora, onde eu vou, se eu puder, eu coloco as livros. Sempre. Obrigado. Nós, da turma de produção e mediação, nós viemos assistir o ensaio aberto do Costurando Vibrações. Eu sou muito suspeito para falar, porque ver a Denise, ver o Heraldo, né, não só em cena, mas, né, produzindo uma coisa tão bonita. A Regiane também, que é uma das atrizes que está aqui. Acho que, mesmo com o ensaio aberto, parecia um espetáculo já pronto, assim. Acho que, nossa, muito bonito. E é isso. Eu gosto de falar da magia das crianças, porque elas reagiam muito, batendo palma, rindo da peça. E no final, quando eu perguntava, todos falavam que adorou. Então, pra mim, isso foi o mais potente dessa peça incrível que a gente teve a oportunidade de estar aqui trabalhando e assistindo. Para mim foi a primeira vez que eu tive a experiência de ver o intérprete de Libras, que geralmente em peças com acessibilidade, que já não são todas, mas as que tem, que fica bem no cantinho, ele é inserido dentro da dramaturgia, inserido dentro da peça e toma esse protagonismo. O que faz com que as crianças que estavam aqui, ouvintes, não ouvintes, elas saibam que também podem ser artistas, também possam estar no palco e atuar. Então foi muito mágico, muito legal ver essa interação, esse teatro cheio de crianças, muito interessadas e disponíveis ali. Então foi muito bonito. Eu realmente estou muito emocionada. Venham assistir dia 14 às 9 da manhã, aqui no 9h30, horário. 9h30 da manhã, mas continua sendo da manhã. Então venham e tragam as crianças. Tchau.